hoje, 7 de maio de 2025, nós vamos caminhar no encontro de número 221. Mas antes, como sempre, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Aquela imagem do Mestre que conhecemos, vamos colocá-la na nossa tela mental e conversar com Jesus. Meu irmão, meu amigo maior, queremos estar contigo. Queremos sentir a tua presença, porque sabemos que ela nos fará muito bem. Queremos caminhar, Mestre, no Evangelho que deixaste. Queremos, amigo Jesus, que o brilho se faça em nossa alma. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade que estamos tendo, por esse momento evolutivo. Muito obrigado, Jesus. Queremos agradecer também a presença desses amigos espirituais, trabalhadores na tua seara, que nos ajudam, que nos amparam, que nos protegem, que nos auxiliam de todas as formas, que nos inspiram. Muito obrigado, Mestre amado, e nossa gratidão a esses irmãos. Muito obrigado também. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Há alguns anos atrás, não muitos, há poucos anos atrás, sob o céu da Amazônia, reuniram-se amigos espirituais para decidirem e tomarem providências quanto ao planeta Terra, quanto à humanidade do planeta Terra. E nessa reunião que estavam fazendo, veja bem, essa reunião aconteceu em um acampamento espiritual sobre a Amazônia, sobre o céu da Amazônia. Eles chamam de tenda, uma tenda. Fizeram ali um acampamento espiritual, como se fosse uma pequena cidade. Muito bem. E em determinado momento dessa reunião, onde estavam espíritos como Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, porque Manuel Filomeno de Miranda é quem nos relata isto, e outros tantos espíritos que ali estavam, e de repente, nessa reunião que estavam fazendo, começou a materializar-se, veja bem, materialização na espiritualidade, ok? Começou aquela luz, aquele brilho, e então ali se materializou Ismael. Todos conhecem Ismael, responsável diante de Jesus pelo nosso querido Brasil. Materializou-se Ismael, e ali ele fez uma preleção. E esta preleção eu vou agora ler para vocês trecho desta preleção. Por que estou trazendo isto? Eu estou trazendo isto porque nós falamos bastante no processo que estamos atravessando. Falamos bastante da nossa necessidade de abandonarmos determinadas coisas, principalmente aquelas relativas à materialidade. Falamos muito do nosso querido irmão lá do Velho Testamento, Zacarias, né? Quando ele fala que 2/3 vão para o exílio. Falamos muito sobre tudo isso, né? E a gente percebe que alguns companheiros
né, de repente não estão dando muita atenção. E então eu estou trazendo este livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Pereira Franco, psicografia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Este. E eu vou ler um pequeno trecho da preleção do nosso querido Ismael, responsável pelo nosso querido Brasil diante de Jesus. O trecho diz o seguinte, e está no capítulo intitulado Planejamentos e Visita Superior deste livro. E diz assim: graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Ou seja, essas tragédias de grande porte e pesadas aflições vão desaparecer do planeta Terra. Ok? Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a ventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Palavras de Ismael, hein? Isso porque o Senhor não deseja destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. E por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Percebam as colocações. Estes, portanto, são dias de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atrairão as tormentas que ora afligem e aterrorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Mais adiante, diz Ismael, este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. É muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Não são palavras do Roberto Quaresma, são palavras de Ismael, aquele que é responsável pelo planeta, pelo Brasil diante de Jesus. E nós temos
não com as palavras de Ismael, mas falado sobre isto todos os encontros. E vou continuar falando, para que despertem. A materialidade leva para o abismo. Ali está escrito isto. Está isso. A materialidade leva para o abismo. Ou você se administra para conquistas espirituais, para conquistas da alma, ou você vai para o exílio, como ele falou. Não são palavras minhas. E um detalhe especial. Leiam o Consolador e vejam o que aconteceu com os capelinos. Está lá, relatado por Emmanuel. E naquela fase desse planeta ligado ao sistema Capela, esse planeta passava pelos mesmos momentos que estamos passando hoje no planeta Terra. Ah, porque eu sou inteligente. Ah, porque eu consegui muitos méritos pela minha inteligência. Adiantou? Vieram para cá no mundo primitivo. Está ali os faraós e outros tantos que estiveram aqui. E aí? Então, é bom, abrir o olho, como já dizia a minha vovó. Porque senão, vai lá para o mundo inferior, como diz ali o nosso irmão. Não tem como fugir disto. Ou nós nos aprumamos, ou não tem como. Não, mas porque eu tenho que resolver isso. Eu já ouvi dizer, até disseram para mim, não, mas eu tinha que ir no supermercado. Ah, pelo amor de Deus, raciocina um pouco. Pensa um pouco. O supermercado fica aberto o dia inteiro, e não na hora que você precisa cuidar de você, alma. Não, porque tem um médico. Não pode. Como tem médico? Não pode marcar outra hora. Arranja outro momento. Faça diferente. Eu faço diferente. Todos podem fazer. Se eu faço, todos podem fazer. Todos podem fazer. Arruma outro jeito. Ontem mesmo eu tive no médico. E dias antes estive fazendo exame de sangue. E aí? Na próxima semana, segunda-feira vou estar no médico, terça-feira vou estar no médico, quarta-feira vou estar no médico. Quarta-feira à tarde, porque de manhã cedo eu estou aqui. Então, a desculpa de que eu tenho problemas, eu tenho médico, eu tenho isso, é por causa da minha família, é por causa da minha filha, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, do parente, é tudo desculpa. Não anula o que diz Ismael. Porque você é que tem que administrar o teu tempo. Não é o domínio das coisas que você precisa fazer que tem que te administrar. Você que administra o teu tempo. Não, porque eu tenho que receber meu pagamento, eu tenho que ir lá. Vá outra hora. Vá outro dia. O pagamento não sai do banco. Tudo isso são desculpas que não valorizam. Está ali. Não fui eu quem li. Não fui eu que escrevi o que falei. Foi Ismael. Certo? E eu falo, porque todos têm condição de fazer. Não o farão se não o desejarem. Repito, se eu consigo, todos conseguem. Todos conseguem. É só ter força de vontade e procurar os meios administrativos devidos. Se não dá para fazer por um lado, procura outro. Sabe por quê? 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 Porque como você tem que avançar na moralidade, na intelectualidade também. E a intelectualidade faz parte
da inteligência, ok? Então, inteligência é para ser utilizada e não para ser estagnada. Ela tem que ser utilizada. Eu estou com um problema a resolver, mas esse problema vai me atrapalhar ali. O que eu devo fazer? Vou pensar, vou raciocinar e procurar com a minha inteligência uma maneira de resolver essa questão. E não ficar estagnado e deixar ser prejudicado e ficar sob o comando daquilo que preciso fazer. O comando é meu e não do que preciso fazer. Faço-me entender? É assim que acontece. Muito bem. Dito isso, e explorando um pouco mais o que nos disse Ismael neste livro, vamos ao nosso encontro de hoje sobre a parábola A Grande Ceia, que diz respeito ao processo reencarnatório, que diz respeito ao processo desencarnatório e que diz respeito ao que precisamos fazer. Por isso está aqui a Grande Ceia. Não é à toa. E nós vamos caminhar por ela. Ok? Com um detalhe muito especial. Preste bastante atenção. Vamos ver? O que está acontecendo? Minha caneta está ficando ruim? Um minutinho só. A caneta parece que está dando problema. Não tem problema não. Ah, viu? O contato na pilha, assim mesmo. Vamos lá. Primeiras palavras. Considerando o momento Terra, seja o período derradeiro da transição planetária, do estágio de provas e expiações para o ciclo regeneração, podemos avaliar o tempo como sendo a Grande Ceia. Isto é, instante para que os espíritos que fazem parte da humanidade terráquea abracem e se alimentem o mais possível com os nutrientes do Evangelho de Jesus, alimento indispensável para a permanência na diretriz do progresso, podendo então declarar que, consoante a ceia espiritual, estarão com bagagem satisfatória para seguirem no novo ciclo de regeneração. Eu acabei de mostrar o caminho por Emmanuel, e aqui está na tela. Interessante, né, como as coisas se encaixam. Nota, nos textos anexados aos nossos, os destaques em negritos nos pertencem. Vamos em frente. Parábola A Grande Ceia. Nós vamos ler a parábola e depois vamos então analisar versículo por versículo, ok? Agora nós não vamos analisar nada, vamos simplesmente ler a parábola, conforme foi grafada pelo nosso irmão. Então, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Tá, começa a entender, né? Está dando para entender, né? E outros
alguns, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, de 1 a 14, Lucas, capítulo 14, de 16 a 24. Deu para sentir o âmago da parábola. Vamos agora, então, analisá-la à luz do século 21. Analisando à luz dos conhecimentos atuais. Primeiro versículo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Simples análise. Para conquistarmos o reino dos céus, temos que buscar a cada instante a melhor realização do planejamento reencarnatório, a fim de nos aproximarmos gradativamente o mais possível das orientações de Jesus, do seu Evangelho. Dessa maneira, vamos criando um ambiente fluídico pessoal que permitirá as bodas com o reino dos céus. Sim. Fizemos um planejamento reencarnatório para esta reencarnação. O melhor que temos condição de fazer nesta existência. Quer dizer, quanto melhor seguirmos o nosso planejamento reencarnatório, estaremos fazendo o melhor para a existência que nos foi dada, para o nosso processo evolutivo. Quando nós fugimos do nosso planejamento reencarnatório, cometemos desvios, evidentemente, vamos ter que resgatar, vamos ter que cumprir outros processos a fim de melhorarmos, para que o nosso ambiente fluídico pessoal tenha condições de ir mais adiante. Mas, Quaresma, eu não conheço o meu planejamento reencarnatório. Você diz isso porque você está fora do caminho. Qual é o caminho, Quaresma? O caminho está aqui, o Evangelho. Se aproxime do Evangelho, se aproxime das leis de Deus, porque o teu planejamento reencarnatório está na tua memória existencial. E a cada momento que você necessitar, o teu guia espiritual vai te inspirar. E você se recordará o que é de melhor fazer naquele momento. Farás ou não, dependendo da tua vontade, do que desejares. É isso. É muito simples. É muito simples. É muito simples. Conversando outro dia com alguém, eu falei das minhas necessidades e comentava: não, porque eu preciso fazer assim, porque
E a pessoa, mas como é que você sabe disso tudo? Não, eu não sei disso tudo, eu sempre soube, antes de reencarnar. Aí piorou para a pessoa, né? E como é que você lembra? Para explicar foi problemático. Porque as pessoas estão distantes do Evangelho, estão distantes da lei divina. E então, elas acham tudo muito superficial. E não é. É profundo. Acabei de ler o que disse Ismael. É profundo. É mais sério do que a gente pensa. Ele falou. Eu costumo falar isso muitas vezes. Ele disse, é mais sério do que pensamos. Muito mais sério. Quem quiser experimentar o que não é da melhor qualidade, é fácil. É só não fazer. Continua fazendo do jeito que vinha fazendo. Se o jeito que vinha fazendo é o melhor, tudo bem, sem problema algum. Aprimore mais ainda. Mas se não é, é bom ir no regramento. Jesus usou a figura filho do rei e a celebração das suas bodas para mostrar que é preciso haver compatibilidade de sentimentos para que uniões sejam realizadas. Ou melhor, é preciso caminhar nas linhas do Evangelho, exercitar suas informações para alcançarmos o reino dos céus. Faço-lhe entender? É preciso caminhar na linha do Evangelho para exercitar suas informações, para conseguirmos ir para um mundo de regeneração. Não tem outra saída. Quem achar que pode fazer como pensa, e como pensa não está de acordo com isto, faça-o e depois verá o que irá acontecer. E com detalhe, a literatura espírita mostra muitos que não quiseram obedecer, que acharam que deveriam continuar fazendo como desejavam. A literatura mostra o que aconteceu com eles depois. As reclamações, mas eu era espírita, eu dirigia a casa, eu não sei o quê, por que isso está acontecendo comigo? Ora. O que adianta você ter o Evangelho na tua mão, falar sobre ele, mas não fazer nada que ali está como sob recomendação? Não esqueçamos que o reino dos céus não é o reino de Deus. Para esse alcançarmos, temos que conquistar o estado de espírito puro. Ok? Muita gente confunde o reino de Deus com o reino dos céus. É diferente. Porque aqui você tem o céu da Terra. Lá em Júpiter você tem o céu de Júpiter. Em Marte você tem o céu de Marte. Dá para entender? É assim que funciona. O reino de Deus só quando chegarmos ao estado que Jesus alcançou. Versículo 3, nós vimos o 1 e o 2, esse é o 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Obedecendo às leis espirituais, os espíritos responsáveis pelos processos reencarnatórios convocaram aqueles que apresentavam condições de compreenderem as bodas a serem realizadas, seja com capacidade para bem desenvolverem suas programações reencarnatórias e mais, qualificarem positivamente suas matrizes mentais e seus sentimentos, ok? Ninguém é chamado para fazer uma programação reencarnatória que não tenha qualificações possíveis para desenvolvê-la. Por quê? Todo mundo já sabe. Porque Deus não dá um fardo mais pesado do que aquele que possamos carregar. Aí está. O próprio ditado popular fala e mostra. Não é? Deus não dá um fardo mais pesado do que o seu filho possa carregar.
Então, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, é porque tínhamos condições de desenvolvê-lo a contento. Mas, Quaresma, e aqueles que fazem o processo padrão? O que tem? Qual o problema? Processo padrão? Processo reencarnatório padrão deles? O que eles deverão cumprir, programado pela espiritualidade maior, é aquilo que eles são capazes de fazer também. Então não tem como fugir. Ninguém que está encarnado pode dizer: mas eu estou fazendo assim porque eu não sei como fazer. É mentira. Sabe sim como fazer. Não faz porque não quer. Mesmo aquele que faz um processo reencarnatório padrão, que não participa, porque o amigo espirituais vai colocar no seu processo reencarnatório aquilo que ele é capaz de desenvolver, porque os amigos espirituais conhecem aquele espírito, conhecem aquela alma e sabem até onde ela pode chegar. Mais uma vez, vou repetir, o próprio ditado popular mostra: Deus não dá o fardo mais pesado do que aquele que se pode carregar. Mesmo no compulsório, existe gravado na consciência o certo e o errado. Perfeitamente. Ele sabe, mesmo que seja compulsório, perfeitamente. O espírito sabe o que é certo perfeitamente. e o que é errado. Sem a menor dúvida. É isso. Para deixar de fazer o bem. É isso. Não existe. Perfeitamente. É isso mesmo. Ok? Então, essa história de que eu não consigo, que eu não posso, que tem que ser assim, é bom que a gente comece a dar jeito. Mas se não quiserem dar jeito, aquele que não quiser dar jeito, não dê um jeito. Porque há um jeito de consertar. Qual é o jeito de consertar? Aquele que não quer dar um jeito. Qual é a Ingrid? Qual é o jeito de consertar? O exílio. Acabou. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Lá do exílio vai consertar. E se nesse exílio que ele estiver não der certo, ele vai para o exílio mais inferior até consertar. Sem problema. Tem espíritos que são rebeldes demais e eles ficam passeando pelos exílios até consertar. Deus não tem pressa. Deus quer que ele aprenda para ser feliz. Então não tem pressa. Como a dor é ferramenta para a liberdade, pronto. No mundo atual, muitos já possuem o conhecimento necessário para realizarem as bodas, o casamento, com a verdade, com o bem, com o melhor, com as verdades trazidas por Jesus. Porém, entram em conflitos interiores e concluem: realizar este casamento é me privar dos prazeres do materialismo. Daí, preferem permanecer atados à materialidade, sem darem conta dos tempos futuros. Conheço muitos espíritas assim. Eu falei, conheço muitos espíritas assim, que se dizem espíritas, e estão atados à materialidade. Não conseguem se resolver. A inteligência deles ficou estagnada. Não, porque tem que ser dessa maneira. Então faça dessa maneira. Você tem inteligência para saber que tem várias modalidades pelas quais você pode caminhar. Você não precisa ficar atado a isto. Inteligência, vou repetir, é para ser usada. Por isso, vocês já ouviram falar, todos já ouviram falar, as duas asas, né? Intelectualidade e moralidade. A intelectualidade é onde está a inteligência para ser desenvolvida. Roberto, no estágio que nós estamos, nós podemos dizer que nós estamos noivos de Jesus, ou já podemos dizer que podemos casar com Jesus?
Não, podemos casar com Jesus, podemos casar, estamos a caminho do casamento, estamos namorando. Mas não estamos no noivado, no noivado. O noivado. Pois é, para fazer as bodas. É porque eu falei uma vez na palestra que estava noivo de Jesus, as pessoas ficam assim sem entender. Pois é. Como é que você fica noivo de Jesus? Eu falei, porque eu não leio o Evangelho, não leio. Mas eu já estou noivo, casado eu não casei não. A figura não Estou representa prometido para Jesus, estou prometido. A figura não representa nada, ele vive ao pé da letra. Então o problema é esse. Olha, E é assim que muitos ainda interpretam o Evangelho, ao pé da letra. Aí é que é o grande problema. exatamente isso. Tem muita gente que acha que as informações que tem nessa palavra são muito fortes para muitas almas que não entendem. Muito Pois é. E não é bem assim, né? Não, não. Pois é. Fala em bodas, mas quando eu vou fazer bodas com Jesus? Para com isso, né? Bom, vamos em frente, viu? As coisas. Falamos em matrizes mentais, sentimentos, e nós vamos passar por isso tudo. Nós temos etapas para ver isso tudo. Como já vimos, né? Vamos repetir. E depois nós vamos analisar, vamos começar também a analisar mais profundamente o próprio Evangelho. O nosso Evangelho. Vamos analisar capítulo por capítulo, como já fizemos algumas vezes. Fácil conclusão. A memória existencial fica abandonada pela quebra dos laços fluídicos com o guia espiritual. Seja, não há sintonia e, em dependendo dos equívocos praticados, a próxima existência poderá solicitar um fato do espírito com várias circunstâncias penosas, a fim de promover o despertar para que se instale a possibilidade das bodas com Jesus. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse detalhe. Tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Cuidado. Presta atenção. Marco, use a tua inteligência. Vou repetir. Use a tua inteligência. O primordial para você. Estou falando com o teu corpo agora, tá? Estou falando que ele está sendo emanado, a dirigibilidade dele é pela tua alma. É a alma que aí está. Você está hospedado neste corpo. Certo? Mas você tem que cuidar primordialmente de você, alma. Esse corpo que você está usando é uma ferramenta de trabalho para a alma evoluir e não para você dar satisfação a esse ego que aí está, a curtir os prazeres. Que maravilha, que festa boa, que prazer sexual eu senti, que ótimo. Vai! Depois não reclama. Como dizem muitos, o inferno tem vaga para você também. Olha, eu posso fazer uma referência ao livro dos Espíritos, uma questão, que é exatamente esse assunto que está vendo dos prazeres. Então, na questão 711 ou 712, Kardec perguntou assim, por que é que Deus colocou gozo nos bens terrenos? Resposta dos Espíritos, para estimular a razão que vai livrar da tentação. Então, os prazeres normais ligados ao corpo físico têm a sua utilidade. Agora, vai depender do espírito como usá-los. Tem que usar em prol da alma. Exatamente. Depois, versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, fim as bodas. Veja, o versículo usa a figura material. A figura é material. Jesus,
em todos os tempos, promoveu a reencarnação de espíritos capacitados a promoverem o Evangelho para os menos avisados, a fim de direcioná-los para o caminho da verdade. Contudo, como ainda hoje acontece, poucos são os encarnados que se comprometem com as verdades. A maior parte agasalha-se com as ilusões e acreditam que, realizando parte do que deveria ser feito na íntegra, está tudo bem. Observem o detalhe e lembrem de Jesus. Realizando parte do que deveria ser feito na íntegra, totalmente, está tudo bem. Lembram de Jesus? Sim, sim, não, não. O que estiver fora disto é maligno. Está aqui. Seu pai, no sentido aí que diz assim que quando Jesus falou assim, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos. Ele quis dizer o que ele nesse sentido aí. Eu sei que não é no sentido... Eu não estou entendendo o que você está falando. Ele está dizendo os bois cevados, seu sentido material, ela saber o sentido espiritual dessa palavra. Está aqui, eu estou traduzindo aqui. Explica para ela. Está aqui, ó. Jesus em todos os tempos promoveu a reencarnação de espíritos capacitados a promoverem o Evangelho para os menos avisados, a fim de direcioná-los para o caminho da verdade. Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Eis que tenho o meu jantar preparado. Eis que tenho tudo preparado para a tua evolução. O Evangelho que eu te dei, o Evangelho que eu te formei, os aconselhamentos o meu exemplo quando estive aí materializado. Eis que tenho meu jantar preparado, meus bois cevados e já mortos. Tudo pronto. Se já está morto, é para preparar a comida, né? E fazer, não é assim? Pois já está pronto. Agora faça você o que desejar fazer. Agora, se você achar que tem que correr atrás do boi, vai ter problema, viu? Não consigo não, mas fácil de correr atrás de mim. Aí vai ter problema. São figuras. O Evangelho de Jesus trabalha com figuras. O Novo e o Velho Testamento usa figuras para que você utilize a inteligência de como aquilo está colocando, o que aquela figura quer te mostrar. Certo? E aí você vai tirando a tua dedução com a tua inteligência. Porque não é isso aqui. É a figura. Mas para tanto, a gente precisa estudar. É isso mesmo. Para chegar lá, não tem como. Olha, se você me permite, os judeus gostavam muito de festa. Tem texto que diz assim, o reino dos céus é como uma festa. Havia festa que o judeu era quase obrigado a participar. Por exemplo, da Páscoa, do tabernáculo, do pão asmo. Eles eram quase obrigados a participar dessas festas. Agora, Jesus pega a figura material e para depois entrar na espiritual. É preciso a pessoa separar. A maior parte agasalha-se com as ilusões e acreditam que realizando parte do que deveria ser feito na íntegra está tudo bem. São as ilusões. As ilusões. Aí ele vai pegar o boi cevado mesmo. Vamos matar o boi, tem que matar o boi. Então quer dizer que não basta você ir à festa, é preciso você saber como é que você vai a essa festa. Por isso que o rei identificou. Quem mandou você entrar nessa festa? Por que você está aqui? Vai chegar lá ainda, peraí. Pois é, eu estou te falando, mas é preciso saber como você vai a essa festa. Ele vai chegar lá, ele vai chegar a fim de direcioná-los para o caminho da verdade. Esse é um problema sério, seríssimo. As pessoas têm medo da verdade. As pessoas recusam-se a ser verdadeiras. Não, porque se eu for verdadeiro, fulano não vai gostar. Fulano vai ficar aborrecido comigo. O problema de fulano não é teu. É o medo que as trevas. Por acaso, eu costumo falar, tem gente que já me falou isso, eu digo, por acaso Jesus deixou de usar a verdade? Em algum momento? Não. Todos gostaram? Não. Tanto é que colocaram lá ele na cruz. Não foi isso que aconteceu?
Muitos se sentiram ofendidos, não se sentiram? Pois bem, mas ele deixou de usar a verdade? Não. Ah, mas eu não sou Jesus, mas comece a aprender com ele. Porque se você vai se orientar pelo fulano que não gosta de ouvir a verdade, você vai junto com ele. Para onde? Para o exílio. O sofrimento, para a dor. O medo são as armas que as trevas usam para inibir. É isso mesmo. É isso. Perfeitamente. Vamos em frente. Vejamos. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E aí? Por quê? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas, desde aquela hora sua filha ficou sã. É mais um exemplo. Que resposta ele deu aos apóstolos que o seguiam, pois não? A fé, né? Porque eles não conseguiram fazer isto. Eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo. Eles não conseguiram perceber o que aquela mulher estava sentindo. Porque se os apóstolos tivessem percebido, eles teriam feito com que a filha ficasse sã. Roberto? Mas Olha aqui. Roberto, a questão dessa parábola também, ele fala: vim para as ovelhas perdidas. Então, quando Jesus fala ovelha perdida, tu vai explicar isso? Pode explicar isso? Não, vou falar a respeito do... Porque olha aqui. Porque... Eis que uma mulher cananeia, saída daquela cercania, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo... Os discípulos não traziam ainda consigo a necessária compreensão, a necessária fé para fazer com que tudo viesse a acontecer. Jesus estava esperando que isso acontecesse. Vou testá-los. Vou ver como eles se comportam. Roberto, Despede-a, vem gritando atrás de nós. Olha o que os discípulos disseram. Para dispersar a mulher, deixa ir embora. Manda ela embora do jeito que ela está. Vejam. Então, ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Acho que aí está então, Roberto, tem uma questão importante aí nessa palavra. Porque Jesus identifica as ovelhas dele todas pelo nome. Ele sabe o nome de cada ovelha dele. Nós não conhecemos as ovelhas, mas ele conhece. Então ele identificou ela porque era uma ovelha perdida e ela emitiu uma senha para ele, avisando que era uma ovelha perdida. Pois é que os discípulos não perceberam. Não perceberam. Então Jesus sabe quem são as ovelhas dele, que saíram do rebanho, porque ele conhece cada ovelha pelo nome. E ele conhece a gente por o nome da gente. E os discípulos não perceberam?
porque não estavam realmente na sintonia do Evangelho. Exatamente. E então Jesus não falava nada, porque ele esperava para ver, testando-os. Vamos ver como eles reagem. E eles não reagiam. O cego de Eles pediram, Jericó, inclusive, para mandar ele embora. o cego de Jericó é mais uma ovelha perdida. Todas elas são ovelhas perdidas, ele identifica, não faz milagre. Já está programado ou planejado para que a ovelha voltar para o rebanho. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Será que nós somos ovelha perdida? Com certeza. Com certeza. Você está dizendo, Rafael? Com certeza. Até eu também. Por isso nós estamos aqui estudando. Para não acontecer, para não fazermos como fizeram os discípulos que estavam ao lado dele, sem entender o porquê de espenda. A mulher está gritando aqui atrás da gente. Manda ela embora. Nós estamos aprendendo. Para não sermos, nós estamos saindo dessa fase. Estamos saindo da fase de ovelhas perdidas. Ainda estamos meio perdidos. Tem muitos, então, que vão para o exílio. Está comendo Não vem dizer aqui, Senhor. A ovelha perdida está comendo o capim do vizinho. Olha, essa ovelha perdida seria os gentios? Não. As ovelhas perdidas somos nós. As ovelhas perdidas. Olha aqui, cadê? É uma pergunta, não estou dizendo e afirmando. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Se não tivéssemos perdido, Jesus não teria vindo até nós. Faço-me entender? Jesus veio até nós e materializou-se, porque nós somos considerados as ovelhas perdidas, que precisamos de amparo, que precisamos de proteção, que precisamos compreender o Evangelho. Por isso ele veio até nós. Compreendamos, nós saímos há pouco tempo de um mundo primitivo. E estamos saindo do mundo de provas e expiações. Quem disse que não somos perdidas? Por isso Jesus veio, senão não havia necessidade. Ele diz isso aqui, Senhor. Ele está falando aqui. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas das casas de Israel. Enviado para onde? Para a terra. Por isso ele veio aqui. E com um detalhe mais importante, que precisamos levar em consideração, considerando Carlos Torres Pastorino, vou repetir, nós fomos células dos corpos que Jesus utilizou no seu processo evolutivo. Compreendam isso. Por isso ele nos ama tanto, disse Carlos Torres Pastorino. Entende? Como não? Ovelhas perdidas significa nós ainda somos ignorantes. Nós temos muito a aprender. Não é que nós possamos estar no desvio, não. É a ignorância que ainda somos portadores. A Denise quer perguntar alguma coisa. Denise. Eu vejo também assim, que nós tenhamos a sensibilidade e a capacidade de acolher o irmão que vem. Perfeitamente. Perfeitamente. E o que que faz? O que que acontece quando isso se dá? É porque nós dissipamos a ignorância. Sim. E temos que compreender que o outro é nosso irmão e que precisamos acolher. Porque às vezes a gente se acha muito inferior e não vê a dor do outro, que às vezes é maior que a nossa. E temos que ver. Precisamos compreender a nossa dor, primeiramente, para entender o outro. Sim. Porque se nós não nos compreendermos, também nós não compreendemos o outro. É o que estava acontecendo com os discípulos aqui. Sim. Por isso eles queriam, despede essa mulher, manda ela embora daqui, está atormentando a gente. Olha, que ignorância que está ali, centralizada. Aí a gente vê encaixada. E quando... Oi? Aí a gente vê até encaixada aí um inimigo, então. Se perdeu, delinquiu, seja lá de que forma for, mas mesmo assim ela vai ter o atendimento que ela está necessitando. Perfeitamente. Quando ele diz, eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo perfeitamente isto. Eu tive que me materializar no planeta Terra para que levar o Evangelho, para que esses irmãos meus possam sair do estágio de ignorância que se encontram. É isso que ali está dizendo. E também, Roberto, o balido, quer dizer, o grito da ovelha perdida, pedindo socorro, é uma senha que Jesus identifica que você quer voltar.
Entendeu? Então, quando ela fala, filho de Davi, socorre a minha filha, existe um grito de socorro que Jesus vai atender pela vibração que carrega aquele grito de socorro. Então, é uma senha, você identifica Jesus pela senha. Então, a ovelha perdida, ela berra, ela grita, estou perdida, me socorre. Por outro lado, precisamos compreender que Jesus atravessou todas essas fases que nós estamos atravessando. Embora tenha ele seguido o caminho reto, como nos fala Emmanuel. Então ele conhece o que nós estamos precisando. E quando ele fala ali, enviados serão para as ovelhas perdidas, as ovelhas ignorantes, para dissipar a ignorância, certo? Temos que saber usar as palavras aonde elas se encontram, de acordo com o que elas venham a representar, certo? Agora, ela pode realmente estar perdida por estar seguindo um caminho completamente desviado. Então ela se perdeu, mas se perdeu pela ignorância. Todo o processo diz respeito a dissipar a ignorância. Não tem como fugir, porque se você se perde, se você vai fazer o que não deve, você faz pela ignorância, que é portador. Não tem como. Mas normalmente eles chamam a ovelha de distraída. Pois é. Ela se distraiu. A distração das ilusões. Vai comer o capim do vizinho. Mas quando chega lá... Aí o capim do vizinho é veneno. Então, ele começa a pedir socorro. Agora, tem que saber pedir socorro para ele poder te buscar. E tem um detalhe. Quando ele vai te buscar como ovelha, ele não te condena, não te pega pega você e bota no ombro. Perfeitamente, carrega no colo. De volta para o reino. Perfeitamente. Mas aí, para isso, a gente precisa ter humildade. É uma senha. A humildade de pedir socorro, nos colocar numa condição. Mas mesmo que não tenha humildade, Jesus compreende. Sim. O porquê que ele não tem humildade. O fato de não ser humildade é porque ainda porta uma ignorância nesse sentido. Então Jesus compreende. Porque tudo que nós fazemos fora do propósito do Evangelho é por ignorância. Por ainda não termos compreensão, conhecimento. Por falta de desenvolvimento da inteligência, da moralidade. Porque quanto maior a tua inteligência, maior será a tua moralidade. Não tenha a menor dúvida, porque a tua compreensão aumenta. O problema é esse. É por isso que se fala que Jesus conhece a ciência universal. A ciência universal diz respeito ao maior conhecimento da moralidade universal também. Porque ele desenvolveu a sua inteligência ao ponto de conhecer a ciência universal. Porque o que te faz conhecer é a inteligência, não é a moralidade. Não é a moralidade que te faz conhecer um livro. É a inteligência. Você aprendeu, isso é um livro. É isso mesmo. Aí a moralidade É isso mesmo. vai te fazer, vou usar a figura, tá? Vai te fazer tratar o livro com carinho. Ô, Guarema, para reforçar o que você está dizendo, na 780, Kardec perguntou assim: o espírito encarnado desenvolve primeiro o intelecto ou a moral? Resposta do espírito: a moral decorre do desenvolvimento intelectual. Mas nem sempre é sério. Nem sempre. Às vezes vai fazer porcaria. Observemos que Jesus, depois de enviar ao solo terrestre inúmeros mensageiros, ele mesmo aqui se materializou, ditou o Evangelho, tudo já pronto, vinde às bodas, diz o versículo, e afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? É porque ele está trazendo todo o conhecimento que necessitamos. É só isso. É só isso. Porque ele porta todo esse conhecimento, está e doou para nós no Evangelho. Por isso, ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o Evangelho.
o pastorinho. Aí o outro diz assim, não, mas eu quero seguir Jesus, onde é que ele está que eu vou seguir ele? Não é isso. Olha, por que o pastorinho modifica um pouquinho? O pastorinho diz assim, no Sagrado do Evangelho, eu sou do caminho, eu sou da verdade, eu sou da vida. É a mesma coisa, está no propósito. Pode ser que é a mesma coisa? Está no propósito, é claro, está no propósito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito. Ou você segue o Evangelho, ou você não evolui. Você não progride. Você não vai para a regeneração. Você vai continuar no exílio, em planetas inferiores, até que você aprenda a seguir a informação de Jesus. 5º versículo. Eles, porém, não fazendo caso, como tem muitos por aí, né? Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, eles não deram a atenção e foram cuidar da materialidade. Não, porque é bom, a festa é boa. Não, eu vou ali, não, vou ter uma transação sexual maravilhosa. Vai, né? É como é que eles chamam agora? Vou ficar. Então fica. Vai ficar mesmo. Vai ficar nas trevas. Porque se essas pessoas que hoje em dia se dedicam a essas situações libidinosas, né, e abraçam-na, se eles pudessem ver o que acontece, sairiam correndo. Porque quando eles entram num quarto de hotel, a gosma que está escorrendo pela parede, eles não conseguem ver, iam ver a podridão que ali acontece. A coisa é muito séria. A carga fluídica que está ali é de uma intensidade tão trevosa que ele sairia correndo. Mas, como o sujeito que entra ali, a sujeita que entra ali, o sujeito é a sujeita que entra ali, né? Já estão naquela carga fluídica, então eles se harmonizam ali, naquele ambiente de podridão. E depois não reclama. Não reclama porque é o que você construiu. O que você construiu é o que você está encontrando. Está difícil? É o que é isso? Está com câncer, né? Uma doença, está entrevado? A coisa é séria. A coisa é séria. Roberto, Você vai ficar entrevado, sabe? Para você não fazer mais aquilo que você fazia. Então você fica entrevado. Não tem mobilidade. Diga, Marcos. Teve um casal, amigo meu, que fez uma viagem que o carro quebrou no meio do caminho. Aí eles foram obrigados a dormir num motel desse até o carro ficar pronto. Eles tinham um gatinho. Entraram no quarto, o gato gritava, pulava de parede para parede, desesperado, ele não sabia o que estava acontecendo. O gato estava percebendo tudo, né? Caramba, o gato médio. Rapaz, mas ele viu tudo. Aí eles ficaram com tanto medo que foram embora dormir no carro. Não dormiram no quarto. O gato estava percebendo bem mais do que ele, né? Mais médio do que ele. Gato médio. Ah, Deus do céu, vamos ver aqui a análise. O casal decente, né? Não era para fazer. A maior parte da humanidade ainda não compreendeu Jesus. Apesar das inúmeras reencarnações, onde nos planejamentos reencarnatórios, compromissos e responsabilidades são assumidos. Quando, sobre a crosta, grande parte dos espíritos se deixa dominar pelo materialismo, atraída pelas ilusões e permite-se dominar pelo ego. Aqui, ego é sinônimo de eu, Aurélio, egóico, o egoísmo. Problema E sério. diz que o animal tem paranormalidade, né? Também. Isso, tem. Então, veja, o animal tem o quê? Paranormalidade. Mediunidade, quer dizer? Não é isso. Mediunidade não, né? Não é isso. O animal é um princípio espiritual, ainda não é uma alma. A gente diz que é uma alma, ali tem uma alma, mas é uma alma no princípio
princípio espiritual. Então ele ainda não alcançou esses objetivos que você está falando aí. Certo? A coisa acontece mais por uma simples, como é que chama? Instinto, coisas dessa ordem. E outras que a gente ainda desconhece, graça. E muitas coisas que a gente ainda desconhece. Né? Por exemplo, o gato. Né? O gato. Mas como ele percebe isso? Nós não sabemos. Nós sabemos que ele percebeu. Quer expulsar o presidente? Mas como ele percebeu? Nós não temos como discernir isto. Entende? Entendeu, Graça? Ele sente. Mas como é que ele sente? Não sabemos. Aí a gente diz que é instinto. Mas a gente não compreende ainda bem. Quando meu marido vai lá em casa, meu gato corre. Eu não estou aqui dentro com Quando você. o marido dela vai na casa dela, o gato dela sai correndo. Ih, rapaz, problema sério, É hein? o obsessor dela, é o obsessor. Problema sério. Parece. É sério, rapaz. Aqui é Valéria. Quaresma, aparece lá um gato na casa que eu morava. Ele, quando vê uma pessoa lá da casa, ele tenta avançar na pessoa, e comigo não. Ele fica meio assustado comigo, porque ele é estranho. Aí eu fico conversando com ele, ele vai embora. Mas aí eu já percebi, é que ele não vê só a pessoa, ele vê quem está junto com a pessoa. E aí tem outro problema. Como é que você faz esse discernimento? Aí tem outro problema. Por que essa pessoa chega na tua casa dessa forma e dessa maneira? Sabe por quê? Porque quem são os responsáveis pela casa é que deveriam fazer a blindagem para que essas pessoas não levassem esses instrumentos. Faço-me entender? Sim. Não é que o gato vê, os obsessores não gostam de gato. Eu estou tentando fazer com que ela compreenda Também. que você é responsável pelo teu recinto. E o teu recinto será protegido de acordo com o teu comportamento, com os teus pensamentos, com as tuas ações. Então, as pessoas que lá chegarem, se for algum atormentado, esses atormentadores que estiverem com ele, não vão conseguir comparecer. E talvez nem ele mesmo chegue. Porque você está blindado. É a blindagem. Quem faz a blindagem somos nós. Tem gente que bota olho de boi, comigo ninguém pode, mas não adianta nada. Se você não faz o culto do Evangelho, entendeu, Valéria? Então você é uma das responsáveis por isso. Precisamos entender. A gente tem que estudar muito isso. Precisamos entender uma coisa que é muito pessoal. Uma coisa que é muito pessoal. Vou repetir. Precisamos entender uma coisa que é muito pessoal. Com cada um acontece as construções que ele promove. Ok? Ninguém se aproxima de ti para fazer o mal se você não promover este mal. Ninguém vai se aproximar de você com má intenções se você não construir essas má intenções. Então, essa história, mas está vendo como aconteceu? Viu? Está reclamando do quê? Você construiu isso, está acontecendo. Repara, vou repetir. Deus não permite que te aconteça nada que possa lhe fazer mal. Tudo que lhe acontece é para lhe fazer bem. E só lhe acontece aquilo que você promove. Porque é teu, é tua energia. Você promoveu que na tua casa pode chegar pessoas com ideias negativas, acompanhada de entidades desencarnadas inferiores, é porque você está nesse range de frequência. É porque você construiu isso, então vai te acontecer. Não reclama. Esse é o grande processo. Mas as pessoas desconhecem isso, inclusive a maior parte dos espíritas. Eu já vi espírita chegando na casa espírita dizendo que está obsedado, está obsidiado, está perseguido por espírito amigo, quando ele mesmo é que construiu as formas de pensamento que o estão atormentando. Daí. Então é preciso a gente começar a usar um discernimento mais profundo. Já falei isso aqui.
Não paremos na figura. Interpreta. Por que isso está me acontecendo? Está te acontecendo porque você promoveu, você construiu. Senão não te aconteceria. É isso mesmo. Nenhum malfeitor, nenhum espírito que queira perturbar vai se aproximar de você se você não promover, não construir isso com o teu comportamento, com a tua ideia. Ninguém vai na tua casa. Ninguém vai na tua casa para te fazer mal, para te dizer qualquer coisa além, para reagir de uma maneira ignorante e acompanhada de outros desencarnados, se você não promover isto. Mas Quaresma, como é que eu faço para isso não acontecer? Para com isso, né? Pô, se aproxime das leis de Deus, se aproxime de Jesus. É só isso. É simples, não? Procure ser benigno. Procure ser bom com você mesmo, em primeiro lugar. Faça caridade com você. Mas, Quaresma, como é que eu faço a caridade comigo? Simples. Procure o conhecimento. Procure o Evangelho. Se aproxime das leis de Deus. Acabou. É por aí o caminho. É por aí o caminho. É isso mesmo. Ô, Quaresma, se a pessoa não gostar de ler, de estudar, para a questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos responderam: o bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus, e o mal, tudo que deve ser afasta. Pronto, simples. Não fazer o bem já é o mal, não fazer o bem já é o mal. É simples. Então vou repetir agora. Sim, sim, não, não. Isso se também. estiver fora disso, é maligno. Tá certo. Acabou. Certo. Tá aí, tá aí. A coisa é simples, é simples, né? Resumidamente. É simples. Agora, quem quer A gosta coisa do é mal, séria. viva segundo o mal. É por isso que eu digo. As consequências. É por isso que eu digo, não podemos parar no acontecimento. Penetra no porquê isso se faz. Como isso foi conduzido. Por que está te acontecendo? Então, você reclama e de repente acontece um fato contigo. Mas você não pode reclamar. Se você está reclamando, primeiro você deu umas pancadas na tua própria moleira, porque quem criou aquilo foi você mesmo. Não, mas fulano chegou lá em casa. Mas ele chegou dessa forma porque você promoveu essa construção. O problema é esse, senão ele não chegaria. Todo mundo já ouviu dizer: você pode estar no meio da guerra e estar em paz, não já ouviu? Sim. Aí está. Precisa mais? Está mostrando tudo isso que eu estou dizendo. Está aí sim, sintético, resumidamente. Né? Você pode estar no meio da guerra e estar em paz. E por que você está em paz no meio da guerra? Porque quem faz a paz é você mesmo. Não é a guerra que está à tua volta. É você que constrói. A construção é tua. E o espírita precisa aprender isto. E não é chegar na casa espírita dizendo: eu acho que tem espíritos me perseguindo. Para com isso. Você é espírita mesmo? Por que ele está te perseguindo? Você sabe? Devia saber. Fácil, não? Só você pode dar ele o que você não tem. Ele gosta de você. Tem um obsessor que é apaixonado pelas vidas. Aí o que a gente faz? Em vez de expulsar o obsessor, a gente ama o obsessor e evangeliza o obsessor. Ele vai te amar duplamente. Perfeitamente. Eu não expulso o obsessor. Vocês sabem. Eu adoro o obsessor. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu adoro. Eu às vezes estou lá fazendo meu trabalho, estudando, fazendo uma pesquisa, aí eu vejo a aproximação, percebo a aproximação de um espírito. É? Sabe o que eu faço? Muitas vezes, essa é uma das formas que eu uso. Eu fecho meus olhos e caminho para a casa espírita. Sento, viu, Valéria?
Sento na cadeira que eu trabalhava, por exemplo, no passe lá no Leão Denis, sento lá na cadeira. Sabe o que acontece? Aquele que chegou acaba me acompanhando. Aí quando ele chega lá no Leão Denis, ele já está abraçado por amigos espirituais e ali, então, ele é feito o encaminhamento necessário para ele. Mas Quaresma, você não está lá na tua casa, mas como é que você vai para ele? Mas claro, você está aonde estiver o teu pensamento. E o espírita precisa começar a entender que a energia funciona. Precisa compreender melhor o que está no Evangelho. Sabe? É isso. É isso mesmo. Agora, se você quiser pensar em outras coisas, você pode pensar também que você vai para lá. É por isso que muitos, quando dormem, vão para lugares indevidos, como eu já contei aqui, daquela senhora que ia para a casa de prostituição, quando entrava no estado de emancipação. Lembra que eu contei esse caso? Pois é. É porque aquilo estava na mente dela, claro, aí ela chupe, opa! E era o que ela atraía durante a vida dela. Ela, evidentemente, ela não exercitava isso por causa do marido, né? Bom, se eu fizer aquilo, meu marido me manda embora. Não vou para casa de prostituição aqui, não vou arranjar alguém aqui porque é do meu marido. Ele me sustenta e tal. Faço-me entender? Pois é. A coisa é séria. Muitas almas, não fazendo caso, embora frequentando reuniões espíritas, continuam com os mesmos propósitos materialistas. Como diz a parábola, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Isto é, a prioridade não são os aportes espirituais, mas sim aqueles materiais que promovem o prazer carnal e um falso bem-estar. Aí está. É isso. Até que ponto a casa espírita tem responsabilidade? Porque quem entra na casa espírita pedindo socorro e não recebe o socorro devido através da verdade. Qual o compromisso do dirigente que deixa uma ovelha dessa pedindo socorro e não apresenta Jesus? Pois bem. Eurípides Bassanufo nos aconselha e nos fala o seguinte: a casa espírita tem que compreender aquele que chega e procurar fazer com que ele entenda os seus sentimentos, procurar fazer com que ele dirija bem os seus sentimentos e aprimore os seus sentimentos. Então não adianta você chegar na casa espírita, sentar lá e ficar ouvindo o palestrante, não, porque é isso, inclusive o palestrante falando materialmente, né? Ainda tem essa também, né? Ele não fala para o espírito, ele fala para o ego, né? Que está lá sentado. Aí termina a reunião, aquele elemento vai embora, cheio de dúvidas, sem saber como é que vai fazer as coisas, e continua a mesma coisa. E a não casa adianta. espírita tem Então a responsabilidade da casa espírita. é a responsabilidade da casa espírita, aquele que chega, saber encaminhá-la. Por isso a assistência fraterna. Por isso a assistência fraterna. Então, quem devia estar na assistência fraterna é o presidente da casa espírita, as pessoas mais responsáveis. Perfeitamente. Quantas pessoas na atendimento Perfeitamente. fraterno que não sabem nem conhecem o Evangelho. Pois é, esse é o grande A problema. escala é feita de maneira que... Esse é o grande problema. Então as casas espíritas, porque já é tempo, teriam que estar atendendo aquele espírito, aquela alma que chega, Isso. né? O sentimento que ela tem, como é que ela chegou, por que ela chegou até ali, o que eu posso fazer para ajudar essa alma. Mas não. Ouvir palestra é muito fácil, todo mundo escuta tudo, né? Só não escuta quem tiver surdo. Se tiver surdo, não escuta, mas sai dali cheio de dúvida. Não tem a quem perguntar, não pode falar, não pode te esclarecer, não pode tirar dúvida. E também não recebe as orientações devidas. Por que você está aqui? Por que você não está em outro lugar qualquer? Você não está no Japão, na China, no outro planeta? Me faça entender, pois não? Vamos em frente. Quaresma, mas tem pessoas que ouvem algumas questões até do Evangelho, mas conseguem distorcer a seu favor. Pois é.
Mas isso é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. E outros, embora conheçam, também escondem para prevalecer diante daquele outro. Também tem isso em determinadas religiões que existem por aí. Né? Para poder ter o domínio. A coisa é muito séria. Mas quando acontece isso, é justamente a falta de conhecimento. Distorce porque não conhece. Trabalha ao pé da letra. Né? Vai pegar o boi, não, quero um boi cevado. Como disse ali. Ele vai pegar o boi. Porque a gente, quando a pessoa, às vezes você escuta a pessoa falando, fazer caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, dou aquilo. Então distorce, mas não trabalha. E ela não sabe que a primeira caridade tem que ser com ela mesma. Não. Mas como é que eu vou fazer caridade comigo? Vou dar feijão, arroz? Não é isso não, meu amor. A caridade que você vai fazer contigo é procurar o conhecimento, procurar evangelizar-se, procurar conhecer quem tu és, por que as coisas te acontecem. É a caridade que você tem que fazer contigo. Conhecer por que eu existo, por que eu estou aqui, por que eu me casei, por que esse é meu filho, por que esse é meu marido, por que eu estou no Brasil. E aí? É a caridade contigo. Em primeiro lugar, procurar conhecimento. A pessoa não procura conhecimento? Agora, se me permite, não estou criticando o Maxwell, não. Mas os desajustes que tem, que às vezes o dirigente é o responsável, o mais importante não é bem a casa espírita, não. Às vezes é o lar. Porque olha só, no Atos Apóstolos 19, tem um versículo que diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a Federação... Peraí. Olha só. A Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, enfatizou o laço. Olha só, olha para o meu amor. O laço, aperte esse laço. Quer dizer, você tem que botar o Evangelho no seu lar. Faça o culto do lar. Então depois ele sai do lar. Se não tiver esse equilíbrio, não adianta ir da casa espírita. Mas não foi isso que o Maxwell falou. O Maxwell falou a respeito da casa espírita, em especial. Mas antes ele estava no teu lar dele. Sim, mas aí é outro processo. E se não tiver equilibrado lá, por que adianta ele ir na casa espírita? Depende, ele vai, porque aqueles que estão do lado dele não têm a mesma memória que ele, nem o mesmo conhecimento. Você pode viver numa casa cheia de pessoas trevosas. E você pode ir na casa espírita e não trabalhar com as trevas daqueles que dissertam. Tudo bem, então quer dizer que esse versículo, Atos Apóstolos 19, eu e minha casa seremos ao Senhor, não tem valor? É a casa espírita. Claro, meu filho. A casa espírita é a continuação, tem que ser a continuação, tá entendendo? Meu Deus do céu, você está confundindo as coisas, meu. Peraí, Gil. O Maxwell falou da casa espírita. Da casa espírita. O lar é outra coisa. O lar é outra coisa. Mas não tem importância? Tem, claro que tem importância. A primeira educação é no lar. A primeira educação, falei educação, é no lar. Não é educação acadêmica, não. Educação moral. É no lar. É no lar. Mas não é isso que o Maxwell falou. Ele está falando das casas espíritas, que as casas espíritas realmente não orientam as pessoas que lá chegam. Essa é uma realidade. E deveriam orientar. É correto. Deveriam estar vivendo no século XXI. Mas ainda estão em 1857. No século XVIII, né? 18? 19. O problema é esse. Mas o lar, a primeira educação é lá no lar. Mas você pode ter um lar completamente perturbado. Mas você não está dentro daquele folclore. Você pode estar indo na casa espírita, você já traz o conhecimento e você está procurando seguir melhor, enquanto os outros estão ali na tua casa todos tumultuados, cheios de problemas. Você quer ver uma coisa? Lá em casa, por exemplo, eu faço o culto no lar sozinho. Mais Mais fácil. Os dois não me acompanham. E quantos não fazem? E eu estou promovendo alguma coisa para fazer com que eles pensem um pouco mais em Jesus. Já falei isso com eles. Mas cada um traz uma bagagem, e é difícil às vezes de você tirar alguém da rebeldia. É por isso que um vai para o exílio, que para o outro mais exílio inferior, e vai por aí afora, até despertar. Não, você está certo, se você conheceu a Dona Gilca, Dona Gilca Ferreira, a Dona Gilca, ela contava que ela fazia o culto estando lá no banheiro, que o marido dela não permitia. Vê como é importante o culto estando lá.
preparar as almas que muitas vezes nascem naquele lar ali, cheio de problema. A consequência boa vai ser no centro, mas primeiro tem que equilibrar o seu lar. Tem dificuldade de se libertarem das coisas do mundo, o que poderá levá-las ao dano da segunda morte. Viu? Olha aí. É aqui. É isso Aqui. aí, e aí, tá certo. Aqui. Muitas almas fazendo caso, embora frequentando reuniões espíritas, continuam com os mesmos propósitos materialistas, como diz a parábola. Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Isto é, a prioridade não são os aportes espirituais, mas sim aqueles materiais que promovem o prazer carnal e um falso bem-estar. Têm dificuldade de se libertarem das coisas do mundo, o que poderá levá-las ao dano da segunda morte. O dano da segunda morte a gente já conhece. Disse Jesus: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Tem muita gente, muito espírita, e se acha do mundo. Quando você adere à materialidade e a torna primordial, você é do mundo. Faço-me entender? Porque você está dando como fator principal essas funções do mundo. E você se dedica a elas, à materialidade. Você tem que dominar a matéria e não a matéria te dominar, como fala o Lázaro. Não é? O sangue resgatou o espírito, agora o homem tem que resgatar a matéria. Dá para entender? O sangue resgatou o espírito, agora o homem tem que resgatar a matéria. Disse Lázaro. Simples. Vejam, quando eu imprimo energia no que eu estou dizendo, é porque no Evangelho assim está. E é preciso que compreendamos. É preciso que nos libertemos, que o despertar aconteça em cada um de nós. Não é de outra maneira. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui, depois Lázaro colocou, está no Evangelho. O sangue resgatou o espírito. Agora o espírito, agora o homem tem que resgatar a matéria. Dá para entender, não? Não é se dedicar à matéria. E a maior parte ainda anda se dedicando à matéria. Inteligência, vamos usá-la. Apocalipse, lá o asterisco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você vai vencer, viu? Não sei. Já venceu. Tá na dúvida, Marcos? Não, já venceu. Ele está na dúvida. Não, ele é humilde. Não sei. Ele está falando por humildade. Não sei é pessimismo. Não sei. Ele é humilde. Tem que falar, claro que eu vou vencer. Estou vencendo, já venci. É porque eu estou quase 90 anos, aí ele fica meio de Como 90 anos, cara? Não, Você está se prendendo a 90 anos. Quem representa 90 anos? Meu corpo tem 90 anos. Quem representa 90 anos? Realmente, não pode, diante da eternidade, não representa nada. O que você fez com o teu planejamento reencarnatório com 90 anos? Eu não falo. Deixa quieto. Fala não. Deixa para depois. Ah, o senhor fala por mim, pode falar. Vamos parar, vamos para o versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. No mundo atual, encontramos em abundância aqueles que, de alguma forma, procuram ultrajar e até interromper, matar as boas obras daqueles que trabalham e divulgam a verdade. Isso é verdade. Encontrei muitos por aí assim. Não. Quê?
Encontrei diretor de casa espírita, dirigente de casa espírita, presidente de casa espírita, que eu tinha que aceitar o que eles estavam falando. Quer dizer, isso é impor. Vou impor ao outro o que eu estou dizendo é que vale. O que você está falando não presta para nada. Okay? Presidente de casa espírita. Depois não me chamou mais, cancelou todas as palestras que estavam marcadas na casa dele. A casa espírita lá de Sepetiba. Eu falei para minha esposa que ia falar com a Patrícia para convidar você para ser orador lá. Aí ela virou para mim e falou assim: não, mas peraí, tem que ter cuidado. Porque o Corema já fez estudo aqui, tempo do senhor Antônio, mas foi quase expulso. Aí eu falei: então eu não vou chamar o Corema, não. Né? Eu fiquei até com medo de convidar. Mas quando acontece... Eu só fui lá fazer palestra enquanto a Beca me chamava. Pois é. A Beca me chamava para ir lá. Agora está com medo. Não, Alberto, quando acontece isso, é porque você está seguindo Jesus. Pois Quando acontece isso, quando você está sendo aplaudido, desconfia porque você está enganando. Pois é. Os aplausos do mundo não levam a lugar nenhum. Mas se eu ir lá, eu estou congelado, não passo mais de estudo lá. E eu fui fundador de lá. Quer dizer, os outros têm que ouvir o que ela acha que tem que ser A ouvido. diretoria que acha que é sério. É um problema muito sério, né? A diretoria toma deliberações esquisitas. Não pode mais fazer estudo aqui. Ainda mais que tem lá uma pessoa também que não gosta de mim, né? Você sabe quem é. Infelizmente, né? Problema sério. Infelizmente. Pois é, porque eles querem que seja como eles acham. E não é assim que funciona. Mas você sabe o que eu falei lá? Não foram contra o Corema, não foram contra um livro, que o Corema botou uma opção de livro lá para passar ensinamento para as pessoas. Aí São Antônio não gostou, que São Antônio me perdoou, que está no Monte Espírito. Achou que dentro de cada espírito tem livro? Não foi bem assim, não, mas... Alô? É difícil entender as pessoas às vezes. É um problema sério. Vamos em frente aqui. Esse fato se repete constantemente nos grupos religiosos por aqueles que acreditam tudo conhecer. Sabe, nós estamos falando e aqui está descrito. Pois é. Mas os livros são esquecidos, não penetram nas profundezas dos conteúdos, apenas consomem as letras, esquecem da necessidade impreterível da atualização. Tratam os ensinos de Jesus como os que o assistiam na sua época, seja, usam o tempo, mas não vivem no tempo. E é isso. É isso que acontece lá no coração de Jesus. Mas é no coração de Jesus, é em outros Em outros lugares, ele vem meditando na palavra de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade vos libertará. Tem que estudar. Falta atualização. Se você não se atualiza, você fica atrasado, não tem como. É impraticável hoje, na época atual, fazer uma palestra como se fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Está errado. A ciência avançou demais e você tem que ter estudado o suficiente para entender mais o Evangelho. A Graça está com fome. Ela está cuidando da materialidade. Estou com sono também. Vai ver? Estou tomando um remédio que está... Bom, vamos seguir com o nosso... Hoje está ali, Era do Espírito. Isso já é falado há muito tempo pelos amigos espirituais. Nós estamos vivendo a Era do Espírito. Então temos que trabalhar nessa condição. Bom, quem ouviu um pequeno trecho ali do Ismael, quem quiser ver tudo é só comprar o livro. E onde é que nós podemos comprar esse livro, encontrar esse livro? Em qualquer livraria, no Rumo do Mundo de Regeneração. A Casa do Livro Livro lá Manuel Floriano de Miranda. Será que a Casa do Livro lá em Padre Miguel tem? Ah, deve ter. Isso é uma sequência do Transição Planetária, do sim. Amanhecer de uma Nova Era. É uma sequência. Em um passeio na memória, vejamos o que nos informa Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Franco no livro Autodescobrimento, capítulo Equilíbrio e Saúde, item Plenitude, a meta. Trecho, é um trecho. Ocorre então que o homem e a mulher, que se não renovem e se não adaptem ao processo da evolução, ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos.
faz-se necessária a coragem de os indivíduos, no contínuo desafio da evolução, periodicamente reciclarem-se, reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade. São palavras de Joana, eu canso de colocar isso no meu Face, para ver se as pessoas despertam. E esse livro não é recente não, já tem alguns anos. É bem antigo. Mas é moderno, né? É atual. Quem está falando não é o Roberto Quaresma, quem está falando é Joana de Ângeles. Você está ultrapassado porque você quer. Tem que estar atualizado. Isso aí. Tem federações espíritas que estão ultrapassadas. Eu conheço elas. Eu viajei o Brasil todo. A coisa é muito séria, sabe? Quando eu falo porque os amigos espirituais, o Evangelho, Jesus, já nos mostra tudo isso. Para profunda reflexão, o Livro dos Espíritos, trecho da introdução 8. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Allan Kardec. É na introdução? Vamos entender? Por isso eu digo, sabe? Por isso eu digo e repito, você perde uma parte, a outra parte já fica com problema. Porque a conexão não é feita. Isso, correto. O encadeamento fica difícil. É isso mesmo. Certo? A coisa é muito séria. Agora, Mas a pessoa acha que ela sabe, que ela está acompanhando. Mas se você senta aí que eu vou te arguir agora, vai ter problema. isso mesmo. Isso a gente não faz, evidentemente, para não criar maiores constrangimentos. É. Mas essa é uma realidade. Nessa introdução, um instantinho. Nessa introdução aí, a pessoa vai parar com o texto, Kardec diz assim, ó, o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Você Agora, tem que estar sempre estudando, meditando, para poder entender bem essa introdução de Kardec. tudo bem, agora um instantinho, peço eu. Não, pode ser. Pois é. É só para reforçar o que você está dizendo, né? É preciso que as pessoas se conscientizem que para saber é preciso aprender. Estudar sempre. E ela só vai aprender Estudando. Estudando, exatamente. certo? Não adianta eu dar um livro a você, ou qualquer coisa, e você botar na gaveta. Ah, não tive tempo, só li um trechinho, depois vou ler o outro. Não adianta, você não vai captar a energia onde estão os conteúdos que você precisa memorizar. E você vai continuar com a dúvida. E a dúvida traz um problema muito sério. Você passa a não entender bem o restante, a continuidade. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Você passa a não entender a continuidade. Não tem como ser de outra maneira. E aí você começa a interrogar sempre as mesmas coisas anos seguidos. Eu digo isso de cadeira. Porque há pessoas que me perguntam a mesma coisa há 10 anos, 5 anos, e perguntam a mesma coisa. Eu digo, mas peraí, só mudou a palavra, isso é aquilo. Problema sério. Por quê? Por esse detalhe. Então, a própria pessoa se engana e não percebe. Sabe qual é o destino daquele que ele mesmo se engana? Qual é o destino? Ele decepção por desencarnar. Qual é o destino, rapaz? Perguntei. Exílio, é isso aí. Bom, também. O destino daquele que se engana
e sorri diante de você e acha que ninguém é um exílio, porque ele vai ter que despertar. Mas cedo ou mais tarde, isso mesmo. Ele vai ter que despertar porque ele mesmo se engana e ele não percebe que está se enganando. Sabe por quê? A maior parte acontece assim? Por dar ênfase à materialidade. Aquilo que tem a ver com a materialidade. Então a mente está voltada para esse tipo de situação. E se esquece. Se esquece que é espírito e que o tesouro do espírito é o conhecimento. Você não leva mais nada. Todo mundo já sabe disso. E não faz. Ouviu? Vocês estão ouvindo? Você ouviu, Valéria? Pois é. Valéria está gritando. Coisa séria. Coisa séria. Quando no Evangelho está lá que Deus já marcou com o dedo, já marcou mesmo. E eu vou dizer mais, aquele que estuda sabe, aqueles que o rodeiam, quem é que vai e quem é que não vai. Eu tenho a minha ideia de quem é que vai e quem é que não vai. Aqui na sala? Eu não vou falar, né? Aqui na sala? Aqui na sala. Ah, meu Deus. A espiritualidade nos ajuda. E é por isso que muitas vezes a gente cutuca mais alguém do que cutuca outro. Para ver se o despertar acontece. Mas aqui todo mundo... Porque é preciso despertar. É uma coisa. A coisa é muito séria. Do meu jeitinho. É muito interessante, já marcou pelo dedo aqueles que vão cooperar com a transformação da humanidade prevista pelos espíritos. Então você observa que já tem, isso é um despertar. Está no Evangelho para o despertar. Caramba, isso aqui, olha, eu preciso me movimentar. Está vendo o que está dizendo aqui? Não, eu não vou querer, não. É o despertar. As coisas que acontecem assim no Evangelho é para despertamento. Como são os sermões proféticos, como é a profecia. A profecia é para que despertemos. O sermão profético de Jesus está acontecendo, mas está acontecendo porque você não despertou, porque o mundo não despertou, porque a humanidade não despertou, por isso está acontecendo. E olha o que tem de guerra agora de país com país, já viu? É Ucrânia, é Rússia com Ucrânia, é Israel com não sei mais o quê, e também agora é a Índia com o Paquistão. Palestinos. Olha, veja, está no sermão profético de Jesus, está lá. Mas por quê? Porque a humanidade não despertou para o que deveria ser. 7. E vamos terminar nesse. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. Presta atenção. E, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Veja bem, são figuras, ok? Figura forte, hein? É figura forte. Né? Quando o tempo dos mundos é chegado, todas as providências são delineadas pelo Pai para que a nova era seja estabelecida. Todos que estiverem em dissonância com o tempo vivenciado e as estruturas que precisam de novas formas sofrerão as transformações devidas. Eis que no início deste século verificamos que o sermão profético de Jesus está se realizando. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então os hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o sermão profético de Jesus. Viu? Nações contra nações. Por que o sermão profético de Jesus está acontecendo? Repito, porque a humanidade não melhorou. Porque os espíritos não aprenderam. Porque as almas permaneceram da mesma forma. Eis por quê? Faltou aviso? Faltou advertência? Não. Lembrem de Zacarias. Não faltou advertência, né? E olha, 500 anos antes de Jesus, Zacarias já advertia-nos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que está acontecendo te machuca? Te machuca? Não, não. A mim também não. Eu estou tranquilo. A mim também não. A mim também não. Porque o que está acontecendo é o que eles construíram. Quem está lá nesse tormento é o que ele construiu. Estão colhendo o que semearam. Se ele não tivesse construído a guerra, de repente poderia estar no Brasil. Faço-me entender? Viu, Valéria? Viu? Você está ouvindo o outro? Viu, Ingrid? É isso. Prestou atenção neles? É isso. Então, aí está, no próximo, vamos terminar aqui. Observar que nos dias atuais o trabalho de ajustes na Terra acontece em todas as suas dimensões, através de mensageiros desencarnados e encarnados. Em todos os eventos desenvolvidos, há espíritos em ações benignas e outros procurando operar condições malignas. Repetimos, assim acontece nos planos físico e espiritual. Pois é, tanto lá quanto cá. E nós sabemos que as falanges espirituais trevosas estão a todo vapor procurando aonde elas vão estabelecer. Você teve um pensamentozinho fora, opa, olha lá, é aquele lá, vamos seguir ele. E elas estão utilizando muito medo. A coisa é séria. Arrastar Tá? Então na próxima nós entraremos no versículo 8 e certamente terminaremos essa parábola e vamos entrar na mediunidade. Vamos apresentar alguns tópicos com a mediunidade que precisamos desenvolver nesta reencarnação, neste momento, nessa atualização que nos encontramos, no tempo que estamos vivendo. Você vai começar quarta-feira a mediunidade? Com certeza terminando aqui. Poxa. Se terminar aqui... Porque quarta-feira eu não vou poder vir. Aí o que acontece? Eu fui convidado para uma casa espírita para coordenar um grupo de médios, candidatos a médios na casa espírita. Olha isso. Estou pensando se vou aceitar ou não. Pois é, porque terminando aqui eu tenho que dar sequência. Né? Se eu não der sequência, eu entrar com outra coisa, aí vai demandar mais algumas semanas. Né? Eu vou ter que dar sequência aqui. Não, aí bem, mas a mediunidade já vai entrar na quarta-feira?
Provavelmente, eu não me lembro mais quantos versículos são aqui, não me lembro. Né? Devo começar. Né? Vamos ver como é que vai acontecer. Eu não sei ainda como irá suceder, vamos ver. Vamos ver. Né? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Aqueles que falam enquanto eu estou falando querem falar alguma coisa? Porque falar enquanto o outro está falando é perturbador. Prejudica os que estão conversando, não é? Eles perdem a atenção naquilo que está sendo dito. Então, eu vou pedir mais uma vez, não conversem. Eu dou a palavra, não tem problema. Vocês quiserem falar o tempo todo e eu ficar calado, fala Gil, fala aí, não tem problema. Mas não conversem quando eu estiver falando aqui sobre o nosso encontro, porque você se prejudica e prejudica o outro. E não percebe. Porque você perdendo às vezes uma palavra, você perde o fio do contexto. Verdade. E aí acabou. Vai raciocinar errado. Então, não conversem, porque você tira a atenção do outro. Se o outro está. Se é comigo, eu, na mesma hora. Eu nunca conversei, enquanto eu assistia, tem que conversar. Vai fora. O Marcelo fica rindo. Eu estou sozinho aqui, mas eu converso com um desencarnado que às vezes Me não ia falar certas coisas. Com desencarnado você conversa lá fora. Pois é. Mas eles insistem. Porque, não. Eu quero saber o que é. Você está completamente enganado. Porque a casa está blindada. E os desencarnados que chegam aqui são só espíritos superiores a nós. E eles não perturbam-nos. Mas tem uma coisa aí, olha, vê se você vai entender. Nós nunca estamos sozinhos. Eu vim para cá, eu não venho sozinho. E às vezes eles entram aqui, às vezes eles têm a dúvida dele. Eu vou repetir para você. Eu tenho dúvida, o Marcos tem dúvida. Eu vou repetir para você. E os desencarnados também têm dúvida. Eu vou repetir para você. É uma população. Eu vou repetir para você. Toda casa espírita séria, ela é blindada. Não entra um espírito para perturbar a ordem daquilo que vai acontecer. Sim, então, aqui, às quartas-feiras, quando nós chegamos para fazer o nosso encontro, a casa já está blindada. Se alguém está te acompanhando, fica lá do lado de fora. E se você quiser, leva ele contigo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aqui não entra. Sou amigo que alguém me ajuda. Aqui não entra. Com ele. E nenhum espírito que estiver aqui, ele sabe perfeitamente o que estamos fazendo. Então, ele não vai te intuir, te inspirar para fazer nada. Porque ele sabe que não deve perturbar o trabalho que está sendo realizado. Você está equivocado. Então eu já estou com medo, sabe por quê? Amanhã, quando desencarnar, também não vou poder entrar aqui também não. Vou entrar nesse que você está dizendo aí. Estou perdido. Aí é o problema seu. Posso vir com o Maxwell, mas já chegar aqui não vou entrar. Aí é problema de cada um. Aí é problema de cada um. Não, deixa Agora, não, você pode. Aqui tem uma plateia espiritual. Aqui tem uma plateia espiritual dirigida por amigos espirituais. Você pode participar dela. Você pode participar dela. Está vendo a plateia? Não. Pois é. Mas eu sinto. Está aqui. Tem uma intuição. Esse teto não existe. Pois é, se você contar o bloco que vem comigo, tu vai dizer assim, pô, seu Gil, você não tem mais. E tem detalhe, muitos que vêm com alguém. Pois é. Os amigos espirituais aproveitam para tentar dirigi-lo para um caminho melhor. Mas agora vamos terminar, porque nós já passamos da nossa hora e precisamos encerrar a nossa atividade. Jesus, amigo. O que mais dizer, mestre, senão gratidão? Gratidão pelo que estamos recebendo. Gratidão pelos ensinos que se encaixam nas parábolas que deixaste. Muito obrigado, mestre. Aprendemos um pouquinho mais. E certamente vamos procurar aplicar no nosso caminhar. Muito obrigado, Jesus.
amigos espirituais que nos ajudaram, que colaboraram conosco, nossos agradecimentos. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.